Olá, seja bem-vindo ao canal Atos do Luiz. Eu sou o Luiz e no vídeo de hoje nós vamos dar uma olhada na lição número 3 daquele material do Meu Senhor Maravilhoso. E para explicar um pouquinho sobre como é essa aula, tá? Eu peguei aqui eu peguei a história aqui, peguei os textos bíblicos. Então, o nome do livro é esse aqui, Meu Senhor Maravilhoso, tá? É um livro que tem 5 histórias. Essa aqui de hoje é a terceira. O nome da história de hoje é Deus Forte, então vai tratar desse terceiro nome aqui relacionado a Jesus. E o texto bíblico é esse aqui, Marcos 4, do 35 ao 41. Como é um texto curto, eu vou ler também aqui para vocês. Então eu deixei aberto aqui na minha Bíblia. E aí diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Então aqui, né, Jesus acalma a tempestade. Esse é o texto que a gente vai trabalhar hoje. E o versículo para decorar é esse de Romanos 8:37. No final eu mostro aqui o visual dele, tá? Bom, então para essa história, tá, no livro, nós temos então aqui as gravuras do livro, tá, contando a história. Então eu vou contar aqui, essa história que a gente leu, e aí na hora de, contar a história, você vai usar a sua criatividade, vai usar o seu jeito. Eu gosto de falar para os professores aqui que é importante a gente ter a nossa identidade, ela expressa na hora de contar uma história, né. Então, você vai aprender o seu jeito de contar história, às vezes para uma pessoa funciona de uma maneira, para outra, né, de outra maneira, mas é importante você aprender qual a sua maneira, de que maneira você gosta de contar, qual é o seu estilo de contar história. Cada um de nós tem o seu estilo, cada um de nós é único diante de Deus, e eu acho que é importante a gente não, buscar imitar alguém, mas ser autêntico. E uma das coisas que eu falo, para os professores aqui, é que você é importante que você se divirta com a sua aula. Então um exercício que você pode fazer é pensar assim, pensa na sua vida, você certamente teve alguns professores que você teve contato com eles, você teve aulas de alguma coisa, né, aula de música, aulas da escola, aula de cursinho, aula na faculdade. Você passou por algum professor certamente, e passou por bons e maus professores. O exercício é você pensar nos bons professores e no que fazia eles bom. O que você gostava na aula deles? Ah, era a forma de explicar. Ah, era o ele era engraçado, ou ele era muito sério. Então você tem algo que você gosta, que você curte, e a ideia é que você veja isso, né, veja o que que te chamava atenção, e quando você vai dar aula, você tenta fazer o seu jeito de dar aula. Então você tenta desenvolver algo que você gosta, que você se divirta. Eu acho que é importante o professor se divertir com a própria aula, porque isso vai tornar a aula melhor para o professor e, consequentemente, ela vai ser melhor para o aluno. Eu tenho certeza que se o professor estiver gostando da sua aula, ele vai transmitir aquilo para os alunos vão comprar a ideia, vão curtir. Agora imagina um professor que não acredita na própria aula, ou que não gosta da própria aula, ou que não gosta da matéria que está dando, sabe. Claro, a gente pode acabar dando uma matéria que não gosta, pode acabar trabalhando com algo que não gosta, mas se tu gosta, né, se tu está empenhado na ideia e quer transmitir a ideia da melhor maneira, eu creio que isso vai qualificar a tua aula. Então aqui, ao contar uma história bíblica, busque aprender qual o seu jeito. Às vezes na aula eu gosto de tô contando a história, de repente eu dou uns gritos, ou então faço alguma encenação física,
E isso é engraçado para os alunos. Eles gostam, se divertem. Uma vez eu não canto, né, eu não, eh, esse não é um dos meus dons no momento, mas teve uma aula que eu cantei uma música para eles. E aí, um tempo depois, falando com eles sobre aula, eu perguntei qual aula que eles mais gostaram. E aí uma aluna falou: "Ah, aquela que o senhor cantou". Então, para ela aquilo ficou gravado, ficou na mente dela, né. Então, às vezes, vai ter coisas que a gente vai fazer e que vai gravar na vida dos alunos. E é importante a gente ver sempre, conferir com eles esse feedback, para ver o que que funcionou, né, o que que deu certo, para eu poder fazer de novo. Então tudo isso é importante a gente conferir. Bom, na história de hoje, então, a gente pode dar uma introdução, pode seguir uma introdução que tem aqui. Aqui no livro ele pergunta se para falar para os alunos assim: "Vocês já, tiveram alguma situação em que Jesus precisou livrar vocês, precisou ajudar vocês, ou que vocês clamaram pela ajuda de Jesus?" E aí deixa os seus alunos falarem, deixa eles expressarem aquilo ali, e você pode contar um testemunho seu se ninguém falar nada, né. Um testemunho que eu tenho, na época do quartel, eu trabalhava num setor do quartel, e aí perto desse meu setor, perto do prédio, ficavam outros prédios que eram do quartel também. E tinha um prédio bem grande lá, era o quartel-general. Às vezes eu tinha que entregar documentos nesse prédio maior. E eu lembro que eu achava muito confusa a distribuição dos setores dentro desse quartel maior. E eu não entendia a lógica. Até hoje eu não sei qual é a lógica da numeração. E para ir nesse lugar, para levar os documentos, eu fazia o seguinte: eu entrava nesse lugar, era um prédio com muitos corredores, né, e muitos andares. Então eu entrava nesse lugar e eu ia orando, né, eu saía caminhando, começava a caminhar, dobrava um lado, ia para o outro, tal, ia caminhando, e enquanto isso eu ia orando, para que Deus me guiasse e me levasse no lugar certo. E enquanto eu caminhava, de repente eu olhava para uma porta, e na porta estava escrito que era o lugar que eu precisava chegar. Isso aconteceu não uma vez, mas aconteceu várias vezes. Toda vez que eu ia nesse lugar, eu orava e pedia uma direção de Deus. Então é um testemunho que eu tenho, que pode combinar com essa história. Eu estava numa necessidade, eu precisava de uma ajuda, eu clamava ao Senhor e o Senhor me respondia e me direcionava para o lugar certo, tá. Então, se os alunos não têm um testemunho deles, você pode dar um testemunho pessoal seu, ou contar uma história. Às vezes a gente não tem o testemunho na nossa vida, mas você sabe de alguém que tem, e aí você pode contar: "Ó, uma vez um irmão foi fazer tal coisa", sabe, pode usar um testemunho de alguém também. Bom, na história então de hoje, Jesus ele passou o dia curando pessoas, ministrando a palavra, fazendo milagres, e era uma multidão muito grande. E o dia foi passando, né, foi anoitecendo, e ele, eh, com os seus discípulos, despediram a multidão, mandaram a multidão embora, para que eles pudessem também ter um tempo deles ali. Estava chegando de noite, né, não ia ter mais como fazer mais nada, então eles precisavam descansar. E aqui eles despedem a multidão, pede para a multidão ir embora, e os discípulos e Jesus entram num barco e vão para o mar. E outros barcos até seguiram eles por um tempo. Mas, durante esse trajeto, né, Jesus falou para eles: "Olha, vamos, porque nós vamos chegar na outra margem, então vamos atravessar o rio". E, enquanto eles estavam ali, fala que Jesus deitou sobre um travesseiro e adormeceu. Imagina como Jesus devia estar cansado, né, ele passou o dia trabalhando, passou o dia curando pessoas, o dia ministrando a palavra, ele devia estar muito cansado. E ele dorme sobre esse travesseiro. Só que enquanto ele dorme, fala que sobreveio uma grande tempestade, uma tempestade muito forte sobre o barco. Imagina, aqui entre os 12 discípulos, nós sabemos que pelo menos 4 eram pescadores. Eram homens que conheciam o mar, eram homens que o Pedro sabia nadar, então eles conhecem aquela região. E de repente esses homens se desesperam. Eles começam a dizer que o barco vai afundar, que eles vão morrer, sabe. Então começa um pânico geral ali sobre o barco, sobre todos eles. É tanto pânico que eles vão até Jesus e acordam Jesus. E eles falam para ele assim: "Senhor, tu não te importa da gente morrer?" Então eles estão desesperados. Jesus acorda
Ele levanta, vai até, né, ele está na ponta ali do barco, ele pega e repreende o vento e as ondas. Ele fala, né, para eles aquietarem e emudecerem. E após Jesus falar isso, a tempestade acaba, a tempestade se acalma, o mar se acalma, fica tudo bem. E os discípulos ficam apavorados, ó, eles olhando aqui para Jesus, ficam assustados. E aí eles ficam dizendo uns para os outros assim: "Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem?" Eles ficam, né, admirados com tudo aquilo ali. Só que Jesus nesse momento repreende eles. Ele fala assim: "Por que vocês são tímidos? Onde é que está a fé de vocês?" Então, nesse momento aqui de tribulação, de provação, Jesus queria ver a fé desses homens. Jesus aqui queria que qualquer um deles pudesse levantar e fazer o que ele fez, repreender os ventos, repreender o mar, mandar eles se aquietarem. Qualquer um deles poderia fazer isso aqui pela, né, pela atitude que Jesus teve, qualquer um desses homens poderia ter feito. Mas ele chamou eles de tímidos. Às vezes a gente fala que a timidez é assim: "Ah, eu sou tímido", né, e usa como uma característica nossa. Mas pela Bíblia, a timidez é um pecado. Ela é uma preservação do eu. Então toda vez que eu sou tímido ao ponto de não falar a palavra de Deus, ou ao ponto de não fazer aquilo que Deus quer que eu faça, eu estou pecando contra ele. E aí Jesus fala: "Por que vocês são tímidos? Onde é que está a fé de vocês?" Percebem como isso é sério? E aí você pode falar para os seus alunos: "Vocês já foram, tímidos? Já tiveram receio de falar da fé de vocês? Vocês têm permitido que Deus fale com as pessoas através de vocês? Têm deixado Deus usar vocês?" Então tudo isso você pode abordar na sua aula. E para encerrar, dá para encerrar com essa figura aqui, que é falar que existem 2 caminhos para as pessoas. Um caminho é o caminho largo, que é esse aqui, que a Bíblia fala que muitos acertam com esse caminho. Só que esse caminho aqui largo, ele conduz para longe de Jesus. Ele leva para longe, ele leva para a perdição eterna. E existe um caminho que é o caminho estreito, que é esse caminho aqui, ó. Esse caminho estreito é o caminho que Jesus deixou para nós através da sua cruz. Então, somente pela cruz de Jesus é que eu consigo acessar e andar nesse caminho estreito. E aí você pode perguntar para os seus alunos: "Qual caminho você quer andar?" Ah, geralmente eles dizem, né: "Eu quero andar do caminho estreito". Mas o caminho estreito tem renúncia, você vai ter que deixar coisas. Você não pode levar tudo que você quer no caminho estreito. Para você passar, só passa você, e ainda assim você vai passar, né, todo apertado. Você vai ter que deixar coisas de você para trás, para poder seguir esse caminho. É esse caminho que você quer? Esse é o preço que Jesus estipulou para esse caminho. Então, né, você pode fazer tudo isso, pode falar desse apelo, pode falar da obra de Cristo, da obra redentora dele. E o versículo para decorar é esse aqui, que é aquele de Romanos. Deixa eu colocar ele aqui. É Romanos 8:37, que diz que em todas estas coisas, aqui ele está com a escrita antiga, né? Esse coisas é coisas, né? Porém, somos mais que vencedores por meio daquele. Aí ele continua do outro lado, daquele que nos amou. Romanos 8:37, tá? Você pode usar esse versículo que está aqui, ou pode, confeccionar os seus materiais. Então, você pode também fazer um versículo, fazer um recorte que tenha esse versículo, sabe, usar a sua criatividade para isso. Então aqui é livre para você usar. E lembra que eu falei, né, de se divertir com a sua aula. Então fazer algo que fique legal para você, legal para os seus alunos, que traga essa verdade bíblica de uma forma simples. Essas palavras que tem aqui no versículo, você pode pegar e explicar também. Então, por exemplo, aqui, coisas, você pode explicar, pode dizer, né, em todas essas coisas, que coisas são essas? Ah, todas as tribulações que a gente passa, todas as dificuldades. Em todas elas, nós somos mais que vencedores. E aí você pode explicar, um vencedor, o vencedor é aquele que fica no primeiro lugar no pódio.
Só que em Jesus nós somos mais que vencedores, a gente está além da vitória, né. Por quê? Porque Jesus já venceu por nós, ele já deixou um caminho pronto, e em Cristo Jesus somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quem é esse que nos amou? Ah, esse é Jesus. Então é através dele que nós temos essa vitória, somos mais que vencedores. É através dele que em todas as coisas nós temos a vitória. Então não importa a situação que você está passando, você tem a vitória garantida em Jesus. Sabe, dá para usar todas essas coisas na hora de explicar. Amém? Eu vou terminar o vídeo por aqui. Se você tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários, alguma sugestão, pode colocar ali. Lembre-se de compartilhar, de curtir o vídeo se você gostou. Amém. Lembre-se que esse canal tem o objetivo de fazer você um professor melhor, um pouquinho de cada vez. Nós nos vemos no próximo vídeo.